Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo no livro de Jó, capítulo 7, verso 1 em diante. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome de Jesus. Guarda nossos filhos, nossa família, guarda nossa entrada e nossa saída. Abençoa o dia de hoje, traga o teu favor, Pai, na vida espiritual, financeira, emocional, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pai, nós consagramos a nossa vida, a nossa casa diante de Ti. Guarda-nos, Senhor, de tudo aquilo que não é do Senhor, mas favoreça-nos, Senhor, em tudo que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Jó, capítulo 7, verso 1, diz assim: Não há, porventura, um tempo determinado para o homem sobre a terra? Jó perguntando. E não são os teus dias como os dias do jornaleiro? Então agora, Jó, ele, está aqui pedindo a morte, tipo, já estou cansado, não tem um tempo determinado para o homem na terra? Já deu o meu tempo, né? O senhor não pode me levar? Porque ele não conseguia ver beleza em nada, ele só estava olhando para a sua própria dor. E ele continua: assim como o servo suspira pela sombra e como o jornaleiro espera o pagamento do seu trabalho, assim me tem feito possuir meses de calamidade e noites de trabalho me foram preparadas. Se me deitar para dormir, digo então: quando me levantarei? Mas a noite é longa e farto estou de desassossegos até a alvorada. Então, o coração de Jó, estava voltado somente para a situação em que ele se encontrava, que era de desespero, e nem mesmo à noite ele tinha paz, nem mesmo à noite, porque aquelas dores que ele sentia, aqueles tumores que estavam pelo corpo todo de Jó, dia e noite deixava ele em desespero. Ele sentia dor, ele não tinha paz. E os meus dias foram mais ligeiros que as lançadeiras do tecedor e feneceram-se em esperança. Então, pereceram em esperança, perdão. Os meus dias foram mais ligeiros que as lançadeiras do tecedor e pereceram sem esperança. Então, a situação em que Jó se encontrava, ele não conseguia raciocinar, porque ele estava tão fadigado no sentido físico, né? E tão desgastado e tão derrotado no seu financeiro, que para Jó, ele achava que não tinha mais esperança. Ele achava, olha, acabou, né? Daqui eu não consigo. Quantas das vezes é assim o homem que quando ele passa por uma tribulação ou ele olha uma situação em que ele se encontra, ele fala, para mim não tem mais esperança, para mim não tem mais jeito, né? Eu estou assim, de uma forma que eu não consigo mais me levantar. E Jó estava indignado, falando, Deus, eu só estou esperando a morte, né? Não tem um tempo determinado para o homem na face da terra. O meu tempo deu, eu estou em ruína. Ó, lembra-te da minha vida, é como o vento, e os meus olhos não voltarão a ver o bem. Então, ele, na mente de Jó, ele não via saída, ele não conseguia ver nada de bom. Ele não conseguia entender que Deus é Deus que muda no último instante, que é Deus que dá o ponto final, está na mão de Deus. É Ele quem escreve a história, é Ele quem vai escrever o fim de cada um de nós. E mesmo aquele que desceu à sepultura não é o fim, porque Deus nos deu uma promessa de vida eterna. Então, Jó não conseguia. Então, que nós venhamos entender que não é o momento em que nós passamos a aflição que vai definir, né? Não vai definir. E Jó estava lhe dizendo que ele já não via esperança em nada. Os olhos dos que me veem agora não me verão mais. Fixa os teus olhos sobre mim e já não existo. Então, por ele ter tido tanto, né, ter sido rico, próspero, poderoso, agora ele não crê. Ele não consegue crer que vai existir novamente alegria na vida dele. Vai existir novamente esperança para ele. E quantas das vezes nós estamos assim?
Quantas das vezes o ser humano está assim? Ele se lança tão profundamente na sua dor, ele não se ocupa mais de nada, só em olhar para a sua própria dor, que ele não consegue ser grato, ele não consegue ver esperança, ele não consegue se animar. E quanto mais nós olhamos somente para o problema e não para o tamanho do nosso Deus, nós vamos nos afundando, nós vamos ficando doentes, paralisados e sem esperança. E assim estava Jó, indignado, dizendo: não há mais esperança para mim, Senhor. Né? Ó, assim como a nuvem se dissipa e desaparece, assim aquele que desce ao sepulcro não tornará a subir. Então, tudo que Jó estava vendo diante dele era a saída para ele. Na mente de Jó era a morte. Ele dizia: olha, só estou esperando a morte. Agora ele já começava a falar a respeito de como seria a morte, né? E ele não dá conta do quanto Deus é provedor, cuidadoso, do quanto Deus ia fazer na vida dele. Porque o olhar de Jó era somente para a dor em que ele passava. Ó, não voltará nunca mais para sua casa, nem o conhecerá mais o seu lugar. Então, ele acredita, né, que já não tinha mais jeito, que não tinha mais saída. Portanto, eu não refrearei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, me queixarei na amargura da minha alma. Sou eu, acaso, um mar enfurecido ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Então, Jó, ele diz agora, né? Ah, que diferença faz agora o que eu digo? Ele tá aqui pensando assim, né? Possivelmente é o que todo cristão pensa. Quando ele está numa luta, quando ele está numa guerra, quando ele está numa falência, quando ele está na escassez, ele talvez pense: o que diferença faz, meu Deus, eu falar? Que diferença faz eu falar com o Senhor? Porque para mim já não tem mais saída. Às vezes o homem se encontra assim, nessa desesperança, por uma falha, por um pecado, por um engano, por uma derrota, por uma decadência, porque esfriou espiritualmente, ou porque teve uma desavença, né, familiar, ou porque não é bem visto de alguma forma em algum lugar, ou porque está realmente numa derrota física, emocional e financeira. E talvez ele pense: qual é a diferença de orar, falar ou pedir algo para o Senhor? Porque Deus disse que deu Jesus por nós, e Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E como Moisés, que da primeira vez Deus falou: fere a rocha, e a rocha já foi ferida, que é o nosso Senhor Jesus que veio, simbolizava aquela rocha, Jesus sendo ferido na cruz. E da segunda vez Deus disse a Moisés: fala com a rocha. E nós não podemos estar como Jó, que estava incrédulo, e ele novamente estava ali ferindo ao caráter de Deus, porque ele estava como indignado, dizendo: não há mais saída para mim. O que adianta eu falar com o Senhor? Prepara para mim a minha sepultura. Quantas vezes o ser humano está assim pedindo a morte porque está cansado e esquece de pedir para aquele que é poderoso, é grande, é majestoso, para renovar as forças, para transformar a mente, para preparar o caminho. Jó estava focado na sua dor, no seu desespero, porque a dor, né, nos consome, tanto a dor física quanto a emocional, nos deixa tão cego, mas que no dia de hoje você possa encontrar forças no Senhor para que ele venha renovar tuas forças, para que você venha falar com a rocha que é Jesus, para que você venha pedir. Ele pagou o preço, agora é hora de falar com a rocha, agora é hora de clamar a rocha, que é poderosa, é santa, é grandioso, e ele pode te tirar desse lamaçal de pecado. Você pode estar como Jó estava aqui, sem ver saída, sem ver, né, ali nenhuma esperança. Ó, sou eu acaso o mar enfurecido ou a baleia para que ponha as guardas diante de mim? Então, ele estava dizendo: olha, eu estou num impedimento, eu não tenho liberdade de ação, não tenho como agir, eu estou financeiramente falido, sem família, estou miserável, doente, né? O Senhor está com os olhos fitados em mim, eu estou como um prisioneiro, não tenho como sair. E muitas das vezes o homem está assim,
Esquece de louvar a Deus, engrandecer, porque o louvor, ele quebra as cadeias, ele quebra as barreiras. Então, que nós venhamos ser gratos, que nós venhamos louvar a Deus, que nós venhamos buscar a Deus a todo momento. Ó, quando digo, a minha cama me consolará, a minha cama entoará as minhas queixas, atenuará as minhas queixas. Então me quebrantas com os sonhos e me assombras com visões. Então, nem mesmo quando ele pensa, ao dormir eu vou ter paz. Nem mesmo no sono Jó estava tendo paz. Isso, quando Deus nos deixa para nós, o Espírito Santo de Deus revela essa história de Jó para nós, é para nós termos entendimento. Assim muitas das vezes está o homem. Ele não tem paz nem de dia nem de noite, nem mesmo para descansar. Talvez você possa estar assim, né? Sem esperança, não tem esperança nem mesmo para dormir. E quando vai dormir ainda, é assombrado no sonho. Mas Deus, ele tinha algo preparado para a vida de Jó. É quando nós olhamos para Jó e nós vemos que o último estado de Jó, né, ali, foi muito melhor do que o que ele passou. Ó, e assim a minha alma teve por melhor o afogamento e quis a morte mais do que os meus ossos. Então, ele queria sumir, desaparecer, ele desejou a morte, porque o estado em que ele se encontrava emocionalmente, financeira e espiritualmente, ele estava assim, desacreditado. Ele estava clamando e pedindo a morte, né? Porque ele já não queria mais aquele sofrimento, ele não via mais esperança. Aborreço a minha vida, pois não tenho que viver para sempre. Me deixe, porque os meus dias são vaidade. Então ele queria que Deus o deixasse, né? Que levasse ele logo. Mas, graças a Deus, ele pensava que ele estava sozinho, ele pensava que ele estava abandonado, mas graças a Deus, que Deus não o deixou. Ele estava pedindo, me deixe, me abandone na minha má sorte, né? Me deixe. E muitas das vezes o homem está assim, Senhor, eu não quero mais te servir, eu vou me entregar, como a gente vê moradores de rua, que eles se entregam a tudo aquilo que é ruim, mas eles não têm uma paz, né? Você vê que eles usam droga, bebida, para que fugir da presença de Deus, para fugir de uma consciência, de estar consciente diante daquele que é dono do mundo, que é dono de nós. E quantas vezes o ser humano está assim, em uma dor tão profunda que o que ele deseja é a morte. É uma covardia tão grande que ele deseja é a morte. Então, graças a Deus que Deus não ouviu quando Jó disse, me deixe. Deus não o ouviu, graças a Deus. E ele é o que faz isso para nós. Ele não escuta todos os nossos pedidos. Ele não vai escutar, graças a Deus. Porque ele sabe que o homem às vezes não sabe pedir, porque pede mal. Então, se ele nos deixasse, o que seria de nós? O que é o homem para que engrandeça e ponha sobre ele o teu coração? Então agora, Jó começa a indagar a Deus. Quem é o homem para que Deus tenha tanto amor por ele, que não o abandone, que não deixa, né? Aí em Salmos 8, do 4 ao 6 diz assim, digo, que é o homem mortal para que dele tenhas memórias e o filho do homem para que o visites? Então, agora uma pergunta para Deus, né? Por que Deus fez o homem? Quem é o homem para que Deus tenha memória dele, para que Deus tenha cuidado dele? Pois lhe tens feito pouco menor do que os anjos e coroou de glória e de honra. Então, Deus, ele nos fez um pouco menor do que os anjos. Né? Nós somos criados superior, né, ali. Aleluia. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Então Deus nos criou em plenitude para que nós venhamos ter autoridade, para que nós venhamos possuir, olha, para que nós venhamos ter domínio das obras da nossa mão, né? Então tudo ele colocou debaixo dos nossos pés, é a palavra de Deus que está dizendo. Ó, ovelhas e bois, tudo isso, e assim como as bestas do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que
passa pelos atalhos dos mares. Então, o homem foi criado para ter domínio sobre tudo, não para nós sermos dominados. E quantas das vezes a circunstância quer nos fazer pensar que estamos sendo dominados, pensar que nós estamos fracassados, que nós não temos saída, que nós não vamos conseguir. Olha o verso 9, vamos ler até o verso 9 do Salmo 8. Ó Jeová, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Então, se Jesus é a nossa cabeça, nós temos que ter a mente de Cristo. Se Jesus é o nosso Senhor, nós temos que acreditar nas promessas, nós temos que crer no que Jesus fez por nós, nós temos que trazer à memória tudo o que Jesus fez por nós. Jó ainda não tinha tido esse privilégio de saber que o Messias pagou o preço, que Jesus cumpriu na cruz, mas nós temos essa esperança, nós temos essa certeza de que Jesus, ele já pagou o preço, né? Ele não tira os olhos de nós, ele não nos abandona, ele não nos deixa, porque ele nos criou em excelência, um pouco, olha que lindo quando ele diz, né? Um pouco, aleluia, deixa eu só achar aqui que eu desmarquei. Ó, pois lhes tem feito um pouco menor do que os anjos e o coroou de glória e de honra. Então nós não somos pouca coisa, nós somos criados em excelência, por isso Deus não nos abandona, nós somos feitos um pouco menor do que os anjos e de glória ele nos coroa, ele deu domínio sobre nós. Então muitas das vezes nós estamos assim porque nós não temos entendimento de que nós somos mais que vencedores. Então nós temos que usar a nossa boca para declarar: já estou vendo a minha bênção, já agradeço pela minha bênção, eu posso dominar sobre muitas coisas, porque Deus deu a terra para o homem cultivar, cuidar e zelar. Aleluia. Ó, eu visites toda manhã, ó. O que é o homem para que engrandeças e ponha sobre ele o teu coração? Que o visite todas as manhãs e todos os momentos o proves. Então, a nossa vida, a todo tempo, Deus está nos visitando, Deus está com o coração dele voltado a nós, porque ele tem um propósito para cada um de nós, para cada criação dele na terra, porque ele nos visita todas as manhãs, glória a Deus, porque a nossa vida tem sido entregue, querendo o homem ou não, diante do Senhor. Até aquele que diz que não crê, ele está no controle de Deus. Deus está no controle da vida dele, queira ele ou não, porque o fôlego de vida que vive nessa pessoa que diz que não crê, foi Deus quem deu. Até quando não me deixarás? Glória a Deus que Deus não nos deixa, mesmo quando o homem ele acha que está abandonado, que ninguém está vendo, ele só precisa de reconhecer e clamar o leão da tribo de Judá, a Deus, o poderoso santo. Nem me soltarás até que engula minha saliva? Então, ele está dizendo aqui, olha, até quando o Senhor vai estar comigo? Até eu dar meu último suspiro, né? Então, esse fato de Deus não nos deixar, dele estar do nosso lado, é agradável. Quando a gente vê Davi escrevia seus salmos, seus hinos, ele sabia que Deus estava com ele, mesmo em meia luta. Mas aqui a dor de Jó era tão grande que ele não conseguia ter entendimento. Ele estava indagando Deus. Ó, se pequei, o que te farei? Ó guarda, ó observador, ó Deus, né? Dos homens. Porque Deus é quem é o nosso observador a todo momento. Porque me tens posto em contrário a ti, a ponto de a mim mesmo ser pesado. Então, Jó, que ele fala que, olha, né, se eu pequei, o que eu posso fazer para me redimir? Porque eu tenho visto o seu olhar sobre mim e tem me posto em contrário a ti, a ponto de a mim mesmo ser pesado. Então ele não conseguia nem mesmo entender porque Deus ainda olhava para ele, de tão miserável ele se encontrava, né, em todas as áreas da vida dele. Ele não via esperança. Ó, e por que não removes a minha rebelião e perdoa a minha iniquidade? Porque Deus tem o poder de tirar a rebelião do homem e perdoar a sua iniquidade. É o Espírito de Deus que convence a cada um de nós. Porque agora dormirei no pó, e se me buscardes de madrugada, já não serei mais. Então,
Jó, para tudo, ele via uma coisa: a morte era a solução. Ele, ali, na mente de Jó, a morte era a solução para todos os seus problemas. Então, ele estava acreditando que ele estava tão mal nesse momento em que ele falava com Deus, que a morte viria para ele. Ele acreditava que quando Deus o procurasse, ele não existiria mais, porque ele não estava suportando que ele queria que Deus respondesse, pelo menos enquanto ele tinha fôlego de vida, mas ele não conseguia em nenhum momento entender por que ele estava passando por toda aquela prova. E é assim que nós vivemos muitas das vezes, né? Nós não conseguimos olhar o tamanho do nosso Deus, nós começamos a olhar somente aquilo que tem nos ferido, nos magoado. Às vezes você já não está aguentando mais, você não consegue ver alegria em nada. Mas comece a louvar a Deus, engrandecer o seu nome, porque vale a pena. Para Jó, era o ponto final da vida dele. Ele estava em derrota, não tinha como se levantar mais. E muitas das vezes nós estamos assim, nós já não sonhamos mais, nós não buscamos mais, nós não acreditamos mais. E nós começamos a ceder à comodidade, à depressão, a pensar, tá bom do jeito que está, daqui por diante somente a morte. Era assim que Jó pensava. Mas Deus tinha algo grandioso. Veja, o fim, né? Em 42, capítulo 42, verso 12, diz assim: E abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o seu primeiro. Se ele era próspero e abençoado, agora Deus diz que ele abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E teve também filhos e filhas, né, e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemita, o nome da segunda Késia e o nome da terceira Queren Apuque. E não se acharam em toda a terra mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E Jó, depois disso, viveu 140 anos e viveu seus filhos, e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Veja, Jó ainda viveu mais 140 anos. E para ele, quando ele falou com Deus ali no capítulo 7, para ele era a morte, era o fim. Mas Deus, ele estava dizendo não, não é o fim, né? Ele só precisava desviar o olhar do problema e olhar a Deus. E morreu Jó velho e cheio de dias. Então, Jó, ele estava clamando e pedindo a morte, porque ele não via outra solução. Mas quando Jó teve entendimento, quando ele disse assim: com o ouvir dos meus ouvidos, no verso 42, capítulo 42, verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, porém agora com os meus olhos te veem. Veja, Jó tinha ouvido muito falar de Deus, mas ele não tinha tido esperança. E muitas das vezes o ser humano, nós vamos estar sendo provados por Deus, para sermos aprovados. E aquilo que parecia que não tinha mais esperança, existia uma esperança, existia um plano, um projeto de Deus. Aquela prova não era para a morte, mas era para a honra e glória de Deus e honrar Jó na face da terra. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem, né, vivido, mas Deus, ele é Deus poderoso e santo, e ele é Deus de mudar situações, de reverter aquilo que era vergonha em honra, em nome de Jesus. Talvez você possa estar pedindo a morte, talvez você já está falando para mim, não tem mais jeito. Eu quero me entregar, quero esquecer, quero abandonar. Senhor, me consuma, eu quero sumir, quero me esconder. Eu não quero mais, né? Porque a nossa vida é de glória em glória, é de luta em luta. Mas Jesus veio e pagou o preço por nós. Veja, Deus, ele mudou a situação de Jó. Aonde era vergonha, agora Deus estava honrando Jó. Aqui, Jó estava pedindo a morte no capítulo 7. No capítulo 42, ele disse: olha, Deus, eu só tinha te conhecido de ouvir falar, mas agora eu te conheço. E quando ele reconheceu quem era Deus na vida dele verdadeiramente, Deus pôde honrar ele mais do que da primeira vez. Em nome de Jesus. Esse problema não é para a morte. Essa luta não é para a morte.
é para honra, é para glória de Deus. Então louve a Deus, busque no Senhor, não desanime, não desfaleça o teu coração, em nome de Jesus, amém? Que o favor de Deus esteja na tua vida, que o favor de Deus esteja com você. Como Jó disse, quem é o homem para que o Senhor ponha o teu coração em nós? O coração de Deus está voltado ao ser humano. O coração de Deus está voltado a nós. Por mais falhos e pecadores, por mais indignos que podemos ser, o olhar de Deus não está fora de nós. Pode um pai e uma mãe esquecer de um filho, pode um amigo esquecer da amiga, pode o irmão esquecer da irmã, mas Deus, ele não esquece de nenhum de nós, em nome de Jesus. E lembra-se que a maior provisão e promessa de Deus para nós é a salvação eterna, mas ele veio para nos dar uma vida e vida em abundância. Começa a trazer à existência tudo que não existe, né? Na tua visão não existe, mas espiritualmente já foi conquistado por mim e por você. Em nome de Jesus, amém? Então não desanime, busque o Senhor, se recorra a Deus, humilhe-se diante do Senhor e peça para Ele renovar a tua fé, a tua força, em nome de Jesus, e já agradeça por tudo que Ele vai fazer. Creia, Ele vai mudar a tua situação. Ele vai mudar a situação da tua empresa, ele vai mudar a situação da tua saúde, da tua situação espiritual. Porque Jó estava caído de todas as maneiras. Nós começamos a entender que ele começa a indagar a Deus, porque ele estava assim, até espiritualmente sem forças. Porque ele dizia, quem somos nós para o Senhor colocar os olhos sobre mim? Me deixe, né? Deixe eu morrer. Me abandona, não tenha, né? Não me mantenha. Porque ele sabia que na situação que ele se encontrava ali, com percas em todas as áreas da vida dele, ele mesmo estando vivo era um milagre, porque a situação ali da saúde de Jó era tão precária que era só por um milagre de ter um fôlego de vida ali. E ele sabia, me deixes, né? Quem somos nós? E Deus falou para nós ali no Salmo, né, 8, que nós somos feitos em excelência pouco menor do que os anjos, e ele fez para que nós venhamos dominar. Ele nos deu domínio, autoridade. Então, que nós venhamos viver com a autoridade que há no nome de Jesus. Que nós venhamos viver para honrar aquilo que Deus nos fez para ser. Em nome de Jesus, amém? Então, bola para frente, anima-se, coloca aí um cheirinho, passa a tua maquiagem, se arruma e bora, vamos para cima, porque Deus é conosco. Em nome de Jesus, amém? Ele está conosco, maior é Ele do que tudo aquilo que vem nos afrontar. Maior é Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, é o dono da provisão. Então, não desanime. Você pode não estar vendo hoje, mas dá uma ordem aí na tua casa. Maior é o meu Deus, eu não aceito o meu filho, meu marido está na mão do inimigo, está nas drogas, está na prostituição. Eu não aceito a falência financeira na vida da minha família, da minha casa. Eu não aceito a procrastinação, eu não aceito a frieza espiritual, eu não aceito. Mas que você venha entregar a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor, crendo, eu fui feito para viver uma vida em excelência. Então lembre-se, Deus te criou para dominar sobre os animais. Amém? Sobre as coisas materiais. Ele te criou para ser em excelência, em nome de Jesus. Você é especial, por isso Deus não tira o olhar de cima de você. Ele pagou um preço, dando Jesus naquela cruz para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Deus te ama. Pai poderoso e santo, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra poderosa e santa. Pai, obrigada, Pai, que mesmo muitas das vezes sem o homem entender na sua fraqueza, no seu dia mal, que ele venha entender, Pai, que ele é em excelência, que ele venha trazer à memória tudo que é bom, que ele venha tomar posse da autoridade que há no nome de Jesus, que ele venha se levantar, não como um coitadinho, mas como uma pessoa em excelência que o Senhor fez para nós sermos. Nós somos especiais, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós somos em excelência porque assim o Senhor nos criou, em nome de Jesus, amém, que ela venha tomar posse das bênçãos dela,
Em nome de Jesus. Que ela não venha olhar para o tamanho do problema, mas que ela venha olhar para o tamanho do Deus que ela serve. Que ela venha entender, o quanto mais rápido nós venhamos entender o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor conquistou por nós, nós vamos deslanchar no propósito, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.